E hoje estou em mais um lugar histórico da cidade de Roma, que é a antiga cidade de Ostia. E como eu cheguei até aqui? De Roma Termini, eu peguei o metrô linha B, sentido Laurentina, e desci na estação Pirâmide. Dentro da estação Pirâmide, eu peguei o trem. Lá tem uma estação chamada São Paulo, é o tipo um trem regional. E é pela mesma passagem. Não precisa pagar outra passagem. Com a mesma passagem você pega esse trem regional e desce aqui na estação Ostia Antiga. E desceu na estação, não tem como errar, é um caminho só. Logo na saída tem um mapa mostrando para onde vai. Só seguir o pessoal que está vindo para cá, certo? Essa aqui é a cidade antiga de Ostia Perdida. Ostia Perdida é conhecida também como uma Pompeia romana. E o que aconteceu aqui? Antigamente aqui era um importante ponto comercial romano e Porto Marítimo também. Só que aí o comércio começou a ter um declive e houve um surto de malária. E quando houve um surto de malária, muitas pessoas morreram e outras fugiram daqui com medo de morrer. Essa cidade virou tipo uma cidade fantasma, foi abandonada. E conta a história que ela ficou soterrada por mais de 10 séculos. Não está tão bem preservada quanto Pompeia, mas ainda dá para ver as ruínas, tá vendo? Da cidade. E tá aqui contando a história de uma cidade que um dia já foi próspera, mas que com o declive do comércio e o surto de malária, que naquela época se sabia não tinha remédio, não tinha tratamento, nem se sabia direito o que era a malária. Quem não queria morrer, tinha medo da morte, abandonou isso aqui. E aí com o tempo isso aqui foi soterrado por areia por mais de 10 séculos. É o que a história conta, né? Mas tá aqui, Ostia Antiga, conhecida como a Pompeia Romana. O ingresso para entrar aqui custa 18 euros. Você entra, caminha à vontade e conhece o sítio arqueológico de Ostia. Ostia Antiga. Hoje meu tour é aqui com mais história. História pura, história antiga de Roma, certo? A antiga Pompeia Romana. A cidade de Ostia. Veja só que interessante. Essa placa aqui, olha. Tá dizendo que essa parede aqui era um muro, na verdade, que foi construído para dividir a cidade. Ele tinha 69 hectares, mais ou menos, ele cobria. E foi construído no século I a.C., tá dizendo aqui, nessa placa. Século I a.C. E ele ainda tá um pouco preservado. Parecendo uma parede, mas isso aqui já foi um grande muro, bem largo. Vou levar aqui até a largura dele. Olha como os muros de antigamente eram largos, olha só. Bem largos, assim dizendo. Então tá aqui, muro, olha outra parte da cidade de Ostia. Pensar que essa cidade já foi um ponto comercial, um porto em Roma, muito importante, uma cidade próspera. E aí, né, uma simples doença, malária, devastou, todo mundo foi embora daqui. Quem não quis morrer, né, de malária, quem tinha medo de morrer, abandonou a cidade. Olha só, que bonita a cidade. Aqui mais uma parte da cidade de Ostia e suas ruínas. Ostia Antiga, sítio arqueológico de Ostia Antiga. Quem gosta de história, quiser vir conhecer, uma Pompeia romana. Encontrei uma coisa tão preservada aqui em Ostia. Olha só, olha. Um chão em mosaico, todo preservado. Tão bonito. E aqui tem uma estátua, deve ser de alguma deusa que os romanos acreditavam. Estou no primeiro andar da antiga terma de Netuno aqui da cidade de Ostia. E nessa plaquinha que está dizendo que nessas termas tinham uns mosaicos nas salas. Essa daqui era a esposa do deus Netuno. Nesse mosaico do chão aqui que está bem preservado. Mostra aquela ali, ó. Em cima do cavalo,
é a esposa do deus Netuno, no chão lá no mosaico. E aqui nessa outra sala é o deus Netuno ali, segurando um tritão, puxando uma carroça com 4 cavalos. Essa segunda sala. Aqui é a antiga terma de Netuno, da cidade de Ostia. E dessa parte dá pra ver que tem outras salas com chão também em mosaico. Tinha um primeiro andar. E aqui ao lado outras partes da cidade de Ostia. Olha lá, tem uma deusa ali. Eu não sei que deusa tem ali. Aquela estátua. Tá bem distante. Mas aqui é a vista de cima da terma de Netuno. Aqui são peças preservadas do antigo teatro da cidade de Ostia. Conservadas ainda. Agora eu vou aqui no teatro, tenho que passar aqui, tem uma grade pra gente não entrar. Aqui, ó. Bem grande essa parte também. Você vê que Pompeia tá mais bem preservado que esse sítio arqueológico. Também tem, assim, eu não sei o que foi mais grave. Pompeia ficou... O vulcão Vesúvio destruiu a cidade, tá mais bem preservada do que aqui. Aqui, como ficou muitos séculos soterrada na areia, depois do abandono, quando foi descoberto aqui, não tá muito bem preservado. Parece que Pompeia, com a destruição do vulcão, tá melhor que aqui. Olha só o teatro. O teatro antigo como era. Todo sítio arqueológico de cidade antiga tem um teatro. As pessoas antigamente faziam peças de teatro, né? Olha só. Essa parte toda do teatro. E aí, sentiu vontade de se aventurar por uma cidade antiga, que já foi um importante centro comercial e foi abandonada? Uma cidade que ficou mais de 10 séculos soterrada pela areia depois do abandono. Essa é a cidade de Ostia, a antiga Ostia. Fica aí a dica para sua visita à cidade de Roma. Uma cidade cheia de história para contar. Cheiro, mas que cheiro de história antiga. Adoro! Não. Aqui é o teatro antigo de Ostia e tem Ai. E aí, você já pensou em se aventurar por uma cidade antiga que já foi muito próspera e ficou soterrada por mais de 10 séculos? Essa é a antiga cidade de Ostia, Ostia Antiga. Fica aí a dica para sua visita a Roma.